Meu parceiro, o Japão tá fervendo com os vazamentos do capítulo 1152 de One Piece. E o papo é sério, parece que os Rocks vão voltar com tudo. Tu tem noção do que é isso? Não é qualquer coisinha não, hein? Então já chega na voadora no like e cola aqui no bando do tio Jorge, porque hoje o mar vai ferver. Até agora a gente só viu umas migalhas daquela era lendária dos piratas, mas o nome dele ressurge das sombras. Rocks de Shebeck. Do lado da marinha, o lendário Garp tá no front, e junto dele, o misterioso Bogard, aquele cara que todo mundo respeita, mas ninguém sabe o nível de poder real. Só que não para por aí. O governo mundial também entrou no tabuleiro com força total. Tem Figarland Garlin liderando os Cavaleiros Sagrados, os Gorosei se mexendo. Irmão, tá rolando movimentação de peso, coisa grande vem aí. E olha essa teoria de explodir cabeça. Imu pode estar em God Valley nesse exato momento, não com o próprio corpo, mas possuindo alguém. Tipo o que rolou com a Gunko lá em Egghead. O bando dos Rocks, meu parceiro, já tá no meio da batalha que pode selar o destino deles. E segundo o Ryokugyu, o plano de Shebeck era simplesmente virar o rei do mundo. Mas a real força dele continua sendo um dos maiores mistérios da obra até hoje. Se esse capítulo realmente focar no Shebeck, tu te prepara, porque vai ser a explosão de lore pesada. E outra, God Valley não era só uma arena de caça aos Tenryubitos. Não, a verdadeira missão era aniquilar todos os moradores que não tinham laço com o governo mundial. A parada era sombria. Agora me diz, o que será que o capítulo 1152 está guardando? Vem comigo nessa análise. Pega teu café, senta na poltrona e bora teorizar. Porque, meu amigo, o hype agora é real e tá nível apocalipse. Ah, e a notícia boa, essa semana tem o 1152, e a próxima já tá confirmada com o 1153. E o Redon, que é vazador de confiança, já mandou a letra. Se prepara porque o capítulo dessa semana tá nível fim do mundo. Agora vamos falar de Elbaf, porque a guerra tá comendo solta. O novo Imperador Loki, que até ontem era só o príncipe exilado, agora mostrou que é o verdadeiro monstro de Elbaf. Dizem que o cara carrega a força de todos os guerreiros gigantes juntos. Agora corta para o Gaban. Se liga no que aconteceu com ele. Ele aguentou ferimentos de Gunko, 3 espadadas no peito ordenadas por Shamrock. E mesmo assim ficou de pé tempo suficiente para o Luffy e o bando aparecerem e virar o jogo. Mas segura, esse Loki aí ainda não é o verdadeiro Loki. Quem tá agindo ali é Imu, possuindo o corpo da Gunko. E esse corpo tá cheio de trapaça, hack do rei e uma Akuma no Mi toda distorcida. Reparou na semelhança? Essa habilidade do Imu parece uma mistura cabulosa entre o Soru no Mi da Big Mom e o Horu no Mi da Perona. É como se ele projetasse a própria vontade para controlar os outros, mas sem sair do seu trono. Ou seja, o verdadeiro corpo de Imu está escondido quietinho, puxando as cordas. Claro, isso tudo é teoria minha, mas se a gente tiver certo, o próximo capítulo pode mudar tudo o que a gente achava que sabia sobre o governo mundial. Agora, se liga nessa teoria que tá fervendo. Para Imu possuir alguém, parece que ele precisa de condições bem específicas. Talvez isso venha direto de experimentos bizarros do cientista Figarland Garlin, que agora, olha a promoção do homem, virou um dos novos Gorosei. Sim, mano, tem até vídeo aqui no canal sobre essa subida no rank. Assiste depois que esse aqui acabar. E o poder do Imu não é só de manipular mentes, a parada é mais sombria. Ele consegue dominar até gigantes, no estilo Big Mom, usando algo que parece um contrato forçado. Só que tem um detalhe macabro. Em troca, o dominado perde parte da própria expectativa de vida, mesmo que não tenha aceitado nada. Mano, isso é só a pontinha do iceberg. A gente ainda vai analisar isso mais a fundo, mas os paralelos com outras habilidades em One Piece são gritantes. Imu tá sendo construído como uma força que vai além do que a gente já viu. Enquanto isso, lá no submundo, o Luffy já recebeu um relatório do Chopper com a real do que tá acontecendo no mundo da superfície. E é nesse momento que o hack do rei de Imu começa a se espalhar de forma absurda, tão forte que o caos se instala em tudo quanto é canto. Pensa comigo, um inimigo que faz o Kaido parecer fraco, com todo respeito ao Imperador das Feras, mas o Imu tá num patamar diferente. O hack do rei dele já tá batendo quase no nível do Shanks, e quando ele liberou esse poder na Ilha do Futuro, só com a pressão espiritual, derrubou vice-almirantes sem encostar neles. E não para por aí. Parte do exército dos gigantes simplesmente desmaiou, mesmo sendo guerreiros cascudos com anos de batalha nas costas. Agora vem a pergunta que tá pegando geral. Será que, ao possuir a Gunko, Imu consegue liberar 100% do seu poder ou só uma fração? Porque se isso for só uma parte, irmão, já tá claro que ele joga em outra liga. O próprio Luffy suou frio, sentiu a pressão e ficou paralisado no final do capítulo 1151. Não é qualquer vilãozinho de arco não, é nível final, boss universal. E agora, como é que o bando do Chapéu de Palha vai voltar pro mundo dos vivos? A única pista vem do próprio Hades, que mencionou os Pilares de Névoa, os mesmos que os gigantes usaram para descer até o submundo.
Mas da primeira vez, eles foram sugados por acidente, no meio da emergência, e caíram ali no susto. Pra subir, vai ter que ser diferente. Vai ter que ser na raça. Agora, pra impedir que Luffy e Zoro libertem o Lock, o time inimigo já se mexeu. Eles vão tentar bloquear essa subida para o mundo da superfície de qualquer jeito. Enquanto isso, lá em cima, o caos já tomou conta do mundo dos vivos. Crianças estão sendo sequestradas e levadas para Mary Joyce. Os gigantes Dory, Brody e outros estão sendo corrompidos e transformados em verdadeiros demônios, obedecendo cegamente às ordens de Imo e partindo para cima da vila com uma missão brutal: arrancar a cabeça do Jarul. Mas no meio de toda essa escuridão, existe uma última esperança. O príncipe Lock, do alto do castelo Aurus, Lock viu tudo, inclusive o assassinato do rei Harald há 14 anos, arquitetado friamente por Killingham com suas manipulações de mestre. E agora a escola dos hipocampos e até a biblioteca sagrada estão em chamas. Ainda não virou cinzas total, mas é só uma questão de tempo. Enquanto isso, o trio Jinbe, Robin, Usopp e Nami tá preso junto com os últimos membros dos Rocks. A resistência no submundo tá praticamente extinta. Imo tá coordenando tudo, e ainda tem dois cavaleiros sagrados monstruosos do lado dele, Somers e Killingham, que pelo visto possuem habilidades de imortalidade. E olha só, pensar em usar o teleférico para subir nessa emergência, esquece, é furada. Só a caminhada até lá já levaria tempo demais, e ainda tem o risco de serem pegos no caminho. Lembrando, essa ilha é de gigantes, as distâncias são colossais. Qualquer movimento errado e já era. No vídeo anterior, eu até comentei que a Akuma no Mi do Lock talvez desse asas pra ele, e que ele teria feito um buraco no salão principal para escapar. Mas alguns inscritos mandaram a real. Esse buraco foi feito pelos cavaleiros Shamrock e Gunko. Então bora esclarecer isso aqui. O buraco foi feito sim, pelo próprio Lock, mas há 14 anos atrás, no momento em que ele fugiu do castelo. Não foi durante a luta recente com o bando do Chapéu de Palha, o buraco já existia. E mais, tem marcas nas paredes, 3 arranhões profundos causados pelas garras do Lock. Essas marcas lembram o padrão deixado por Zoans mitológicos do tipo ave, como o Tori Tori no Mi, modelo falcão de Alabasta. A criatura também tinha 4 garras, e esse tipo de arranhão pode indicar algo parecido, mas tem outra possibilidade. Lock pode ser um dragão de 3 garras, como o Momonosuke, na forma de dragão. Seja ave ou dragão, o que importa mesmo é, Lock pode voar. E olha o que ele disse pro Luffy e pro bando. Me libertem dessas correntes, e eu levo vocês de volta à superfície com minha Akuma no Mi. Rápido, direto, sem enrolação. E numa situação desesperadora como essa, isso muda tudo. Se isso realmente rolar, o capítulo 1152 pode ser o momento em que veremos, pela primeira vez, a forma verdadeira do Lock. A criatura mitológica que inspirou o herdeiro de Elbaf finalmente pode ser revelada. O design do Lock sempre teve um ar mais tradicional, quase divino. E se for o que parece, um dragão nórdico ancestral pode ser a grande sacada do Oda aqui. Aliás, lembra daquele desenho antigo? O dragão enrolado na árvore de Adam protegendo o último Poneglyph? Então, tudo começa a se encaixar. Mas agora vamos dar um tempo na treta do Luffy com o príncipe Lock, porque chegou a hora de falar da parte mais bombástica do capítulo 1152, Rock de Shebeck. Vocês sabem como funciona, né? Os capítulos saem no Japão no início da semana, são impressos, distribuídos e aí os vazamentos pipocam na internet. Quando os japoneses começam a comentar alguma coisa, pode apostar que tem fundamento real ali. E agora a bomba. Um novo flashback do Lock acaba de ser mostrado, revelando a chegada de Shebeck em Elbaf. E ele não estava sozinho. Ao lado dele, um sujeito que foi chamado de Touro Branco. Muito provavelmente um ex-almirante da Marinha da Velha Guarda. Ainda não temos a data cravada, mas pelos detalhes, isso aconteceu quando o Lock tinha cerca de 20 anos, ou seja, mais ou menos 40 anos atrás, e olha a treta. Lock ofereceu para Shebeck se juntar ao seu bando, mas Shebeck não só recusou, como perfurou o estômago do Lock com a espada sem nem pestanejar. Mandou logo um: não tenho tempo para brincar com pirralho de nariz escorrendo. Violento? Demais. Mas esse era o Shebeck. Brutal. Sem paciência. E Lock, mesmo humilhado, segurou a dor calado. Shebeck simplesmente seguiu o caminho e foi direto falar com o rei Harald, que na época era considerado o maior guerreiro de todo o reino dos gigantes. E aqui o mistério só aumenta. No capítulo 1151, Imu menciona que Harald falhou numa missão extremamente importante. Isso pode indicar que ele foi vítima de uma maldição, talvez algo relacionado a um círculo mágico que apagava a consciência e transformava os alvos em monstros sem alma. Será que Harald foi mesmo corrompido?
E pior, será que ele confiou um segredo a Xebec antes de ser dominado? Talvez um artefato proibido, ou uma informação chave para conquistar o trono do mundo. Sabemos que há 38 anos, o governo mundial roubou algo importantíssimo do bando dos Hawks durante um confronto. Esse algo também apareceu na Grand Line, e pode ser exatamente o que levou Xebec a voltar atrás dele. Esse item misterioso pode ter sido uma chave para alcançar Lofty, ou quem sabe até o trono que comanda o mundo inteiro. Agora vem a grande dúvida, será que Xebec chegou a enfrentar Imu cara a cara no passado? Se sim, essa batalha deve ter sido lendária, mas como Imu ainda está no poder, é provável que Xebec tenha perdido. Mesmo assim, o impacto que ele deixou no mundo foi tão profundo que ecoa até hoje, em cada guerra, cada revolta, cada lenda. Muita gente acredita que Roger e Garp se uniram para derrotá-lo. Mas será que foi mesmo isso? Ou será que essa história foi fabricada para esconder o verdadeiro inimigo, Imu-sama? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. A primeira prévia oficial do capítulo 1152 sai ainda hoje. Então fica ligado no canal porque o hype só tá começando. Nos vemos no próximo vídeo, marujos. Até lá e que venha o caos. E é isso, meus nakamas. Valeu demais a todo mundo que comentou no último vídeo e mandou aquelas teorias brabíssimas de One Piece. Vocês estão cada vez mais insanos nas ideias e eu adoro acompanhar tudo. Dessa vez, não deu pra mencionar um por um aqui na voz porque foi muita gente comentando, mas relaxa que vou deixar os nomes de todos passando aí na tela como forma de agradecimento. Se teu nome tá aí, já sabe, faz parte do bando. Tamo junto demais e já sabe, comenta aí de novo, porque no próximo vídeo pode ser a tua teoria que ganha destaque. O navio não para e a tripulação só cresce.